Mas aí que tá. Se o cara for muito bom, ele pode até cometer crime do lado de fora que vão passar o pano pra Sim, de ele. A gente fato, vê é. isso em diversos esportes. A gente vê isso na Sim. NBA, a gente vê isso no futebol. Uhum. Assim, a galera não se importa. Ah, mas o cara cometeu um crime, vai jogar no seu time, você se importa? Não, Você se importa se ele for ruim, né? As exatamente. pessoas só se importam se o cara é ruim. Uhum. O George Russell essa semana fez uma reflexão sobre como as mídias sociais interferem no comportamento de pilotos da Fórmula 1 em 2025, Uhum. né? No tempo mais recente, né? E ele disse o seguinte, ó: o público de hoje não gostaria do Kimi Raikkonen. Essa é a manchete aí do motorsport.com, mas a gente tem a aspa completa aqui do que o Russell falou. Raikkonen, por exemplo, é uma pessoa incrível, mas se ele tivesse acabado de chegar à Fórmula 1 hoje, os fãs não ficariam felizes com sua falta de mídia social ou o seu silêncio. Esse é um dos desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Pois é, basicamente o que o Russell tá dizendo é que eles, como pilotos, hoje em dia, são meio que obrigados a criar um certo personagem ali que as pessoas vão gostar de ver. Ele até fala que, por conta disso, ele meio que, no tempo livre dele, gosta de nem pegar muito celular ou ficar postando muita coisa ali quando ele tá com a namorada dele, enfim, quando ele tá com a família dele, justamente porque o que ele quis dizer nessa entrevista aí é que pilotos, influenciadores, músicos ou o que quer que seja, não são aquilo que aparentam ser na rede social. Uhum. Eles são outra coisa. Aquilo ali que tá na rede social é um recorte muito pequeno da personalidade de cada um e muito controlado, né? Porque exatamente o que o Russell falou. Quando você tira 100 fotos, você não vai postar a foto que você saiu com o olho fechado, saiu feio, saiu com a luz estranha. Você vai Sim. postar das 100 fotos, você vai postar, sei lá, suas 5 melhores, Uhum. né? Então é muito fácil parecer alguma coisa na rede social que você não é realmente. De fato é, de fato é. Mas assim, voltando pro assunto Kimi Raikkonen, eu não sei se eu concordo muito com ele, sabia? Porque eu acho que às vezes a pista fala mais alto. A gente pega até um Oscar Piastri, que não tem uma personalidade exatamente igual à do Kimi, por exemplo, Mas é mas frio. é um cara que é mais frio, é um cara que é meio sem reação, um cara meio, com todo respeito a ele é até meio sem personalidade um pouco. E ele poderia ter tudo pra ser odiado também, porque ele não é um Lando Norris, que ele não é um Danny Ricardo, ele não é um Charles Leclerc. Mas como a pista se paga e ele tá vencendo, ele conquista pódios, ele conquista vitórias, ele briga por título, o pessoal abraça. Então, Aí a mas gente pode, por abraça exemplo, também. enquanto ele tá vencendo. Porque o Daniel Ricciardo parou de vencer, mas o Sim, não, carisma dele exato, então. fez ele continuar lá. Exatamente. Entendeu? É isso. Eu Fez até ia ele trazer um outro ponto que ser eu. olhado por bons olhos. Você vai trazer o Lance O Stroll? Lance Stroll, É, exato. Porque então. é tipo assim, é um cara que de personalidade não é tão diferente do Oscar Piastri. Eu acho que ele trata a mídia um pouco mais mal, eu acho que ele Não, muito pior. ele 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 entra nas coletivas com uma má vontade maior, mas é um cara que a pista não ajuda ele. Não. Ele é nepo baby, ele é um piloto que é taxado de bagre, e aí esse tipo de coisa já não ajuda ele o suficiente pra ser abraçado como o Oscar é. E o Então, Kimi especificamente o Kimi, tinha pista. mas Então ele podia ser frio, ele podia ser blasé, ele podia ser o cara silencioso, mas como na pista era espetacular, ele acabava sendo abraçado também. não, eu concordo, mas eu só acho que tem alguns pontos sobre o Piastri aí que você se passou um pouquinho. Hum. Eu não acho que o Piastri, de fato, eu concordo que ele tem menos personalidade ali que outros pilotos do grid, eu concordo que ele é um cara mais blasé, como talvez o Kimi Raikkonen era, mas o Kimi e o Stroll, eles têm uma semelhança que é essa questão de não fazer questão de tratar a imprensa bem. Sim. Assim, eles não faziam questão nenhuma. Só que o Kimi fazia de um jeito, É, o Kimi o Raikkonen Kimi fazia de um não jeito destratava a faz imprensa, na real. não, eu até acho que ele destratava de uma certa forma, mas ele fazia de um jeito que era engraçado e era folclórico. O Lance Stroll, ele faz de um jeito que é desrespeitoso, é Arrogante. arrogante, Sim. exatamente. E é irônico. O Kimi não era irônico. Não, de fato. Era tipo assim, era um cara que você via claramente que ele só não queria estar ali, Uhum. então ele ia responder qualquer merda só pra acabar logo. Sim. Então, tipo, você via que não era irônico. O Stroll era tipo assim, respostinha meio passivo-agressiva, Aham. entendeu? É claramente, tipo, além de não querer estar ali, como o Kimi Raikkonen não queria, é uma questão de não fazer questão de tratar bem, Sim. entendeu? O Oscar Piastri, eu acho que ele faz questão de tratar bem, eu acho que ele se esforça pra tratar bem,
Eu acho que ele é um cara que tenta ali brincar na medida do possível, tenta ali responder da melhor maneira Não, possível, eu acho que eles são um pouco diferentes também. mas ele só não tem o molho, entendeu? Sim. Ele só é um cara, um australiano quieto na dele, Não, tudo entendeu? bem. E aí tudo bem, tipo, não é nenhum crime. Mas a questão que a gente trata talvez hoje ele tivesse uma. Não que ele não seja defendido, ele é muito defendido, inclusive. A gente já falou aqui que em alguns momentos da temporada ele até foi mais defendido do que ele merecia, de fato. Mas se ele fosse mais carismático, talvez o hype ao entorno dele fosse outro, fosse maior, Sim, entendeu? não, de fato, é. Coisa que, assim, é grande, talvez até mais do que ele mereça, mas não é tão grande quanto seria, por exemplo, se o Daniel Ricciardo estivesse liderando o campeonato por 10 pontos. Não, não, sim. Então, é igual eu disse, eu acho que eu discordo parcialmente do Russell, porque eu entendo o ponto dele, eu acho que faz sentido, mas na minha concepção, acho que enquanto o resultado em pista for carismático, o cara pode ser um pouquinho mais sem sal do lado de fora, entendeu? Ah, não, isso É. sim, isso sim, tipo assim. Mas é aí que tá. Se o cara for muito bom, ele pode até cometer crime do lado de fora que vão passar o pano pra Sim, de ele. A gente fato, vê é. isso em diversos esportes, a gente vê isso na Sim. NBA, a gente vê isso no futebol. Uhum. Assim, a galera não se importa. Ah, mas o cara cometeu um crime, vai jogar no seu time, você se importa? Não, Você se importa se ele for ruim, né? As exatamente. pessoas só se importam se o cara é ruim. Uhum. Enfim, claro que rede social ainda abre o precedente ali de ter campanha, de ter coisa. A gente vê, por exemplo, o caso do Cuca, que é muito. Que já é um caso que extrapolou, né? É Então, diferente. é um caso de um cara que foi condenado por um crime em outro país, não cumpriu a pena e tá aí vivendo livremente, Uhum. e é um crime hediondo, Sim, né? É um crime hediondo. Ele foi condenado, não tem nem problema de eu falar isso aqui, porque não tem perigo do cara me processar, porque processar. ele de fato foi condenado, Sim, né? Pelo crime que vocês já devem saber aí. Mas ele tá aí, uhum, treinando um time grande e tudo mais. sim. Enfim, claro que gera um burburinho, gera revolta da torcida. A torcida do Corinthians derrubou ele, A velho. torcida do Corinthians derrubou ele, exatamente. Mas, por exemplo, a torcida do Corinthians derrubou ele porque ele não tinha nenhuma ligação ali com o clube. Sim, é. Era um cara que chegou meio O de Atlético Mineiro paraquedas. não tá nem vendo, Né, o né? Atlético Mineiro, onde ele já foi campeão, onde ele já jogou. Não tô nem vendo. Ou Uhum. o Atlético Paranaense, que tem um histórico de uma posição política complicada. É, sim. Pelo menos os dirigentes ali, de boa parte da torcida, não inteira, obviamente. Mas esse tipo de coisa encontra abrigo, né? Uhum, E de por mais fato. que a rede social permita, por exemplo, amplificar movimentos como o da torcida do Corinthians, já vamos criticar esse cara até ele ir embora, também amplifica o movimento do tipo transformar o debate numa polarização que não existe. Sim, aham. Tipo, não existe uma polarização sobre o Cuca. É. Não é pra existir Não uma é polarização. O exatamente, cara sim. cometeu crime, não é tipo Uhum. assim, ah não, essa galera não quer o cara aqui porque é mimimi, É. enquanto que essa outra galera não quer o cara aqui porque, quer dizer, quer o cara aqui A porque cultura woke tá acabando com o a cultura futebol. woke está acabando com o É, futebol. Assim, não é pra existir essa polarização, sim. né? Que aí a polarização parece que iguala os dois lados. Uhum. Quando, tipo assim, Na verdade, não. não É. existe uma igualdade. Sim. Tipo assim, são pessoas que não querem ver um cara Um condenado criminoso, por um, é. por um crime Sim. absurdo, tendo uma exposição absurda e comandando seu time, Sim, de fato, é. né? Uhum. Mas assim, enquanto o desempenho do cara for bom, enquanto o cara for bom treinador, O pessoal e ele fecha os tem seus olhos. méritos aí como treinador, o pessoal acaba fechando os Fecha os olhos, olhos, né? Sim, de fato. né? Enfim, teve até jornalista da ESPN falando que, Teve, sim. ele já Ele já se pagou, arrependeu, né, já se arrependeu, não, já. foi, ele também deve sofrer assim como a vítima sofreu. É. Exatamente, né? Ele tem que ter o direito de seguir em frente. Não, ele não pagou pelo crime Sim, dele. exatamente, Por que que ele tem que ter o direito de Sim. seguir em frente? E mesmo que ele E se ele pagasse, será que ele tiver tem o direito de seguir em frente como sendo treinador de futebol, você treinador quer de falar, futebol? ele pode seguir em frente isso, não qualquer outra coisa. Será Pois é. que, enfim, né, ele ser exemplo pra milhares de pessoas é uma boa cartada? Eu particularmente acho que Pois não é. seja. O goleiro Bruno Pois é. merece voltar a ser goleiro Uhum. do Flamengo? Não, Veja bem, né? não. Veja bem, né? Mesmo que ele fosse ainda bom como ele era em Sim. 2009, 2000, Acho que é 10, ele né. foi preso em É, 10, acho que é 10. sei lá. Enfim. Então é uma discussão. Vai longe, hein? Vai longe, Inclusive, a gente foi A longe gente aqui. foi longe, Eu nem sim. esperava, eu nem É. esperava que a gente fosse entrar nessas Nessa questões aí seara, que né. a gente entrou aí. Mas enfim, ó. Quero saber o que vocês acham aí, ó. Davi Lassay falando que o Kimi
só era gostado na época dele pela mística de ter feito poucas corridas na base. Do Schumacher elogiar ele e a personalidade fria dele só é valorizada pelos resultados. Mas aí é um personagem completo, né? É completo. Tipo E pra assim, ser honesto também com ele, o início dele, ele não era esse Kimi Raikkonen frio, né? Porque quando não. você é jovem ali, o cara entrava na Fórmula 1 com vontade, com gana, etc. Essa parte mais fria dele foi depois de anos de carreira. O cara Ele já era tá, na já tá Ferrari. de saco cheio da mídia, a mídia enchendo o saco, tem que responder a mesma pergunta toda hora. Aí o cara foi. Ele foi ficando um velho ranzinza também. Mas, pra ser honesto com ele, quando ele entrou, ele era. Ele se mostrava muito mais afeito aí do que, por exemplo, o cara que eu vou citar aqui, que é o Lance Stroll, que na parte de mídia especificamente sempre mostrou uma má vontade impressionante. Ah, sempre também não. Não lembro do Lance Stroll. Você lembra do Lance Stroll tratando a imprensa Cara, é que já faz uns jovenzinho anos, na né? Já Williams? tem uns 3, 4 anos que ele tá nessa aí, né? Na Então, Williams talvez não. mas é isso que eu tô É, falando. Aí é a mesma coisa que o Kimi Raikkonen, tipo, depois que ele ficou mais velho, tempo Fórmula 1. E eu acho até que o Stroll também sente esse peso de ser chamado de Nepo Baby, sim. de ser criticado por ser filho de papai. E aí eu acho que isso acaba sobrando pra alguém, né? Enfim, não É, não deveria, só mas acaba. a mesa, né, que ele espancou Pra supostamente mesa, aí. pros mecânicos da Aston Sim. Martin. O Stroll é um cara complexo, vai. Ele é um cara complexo, é Ele não é um verdade. piloto tão ruim quanto a galera pinta. Principalmente o Sérgio Maurício, que odeia ele mais do Odeio, que sim, a fome no mundo. Mas, pô, enfim. Sim. André Teixeira falando aqui que a única forma de pilotar uma Ferrari em uma competição e ser feliz é em Le Mans. Mais ou Concordo. menos, né? A Ferrari foi desclassificada aí de Le Mans, uma das Ferraris, né? Então, mas é isso que eu falo também. A Ferrari em Le Mans, ela mete a tentativa e erro. Bota 10 carros lá e aí uma hora vai ganhar. A doutora Ana falando aqui, se os pilotos são personagens, então o Colapinto é a Bia do Brás. O cara chegou na Premiere da Fórmula 1 carregando 3 mochilas gigantes. Eu nem vi isso. Não, eu vi que ele foi também, mas. Foi em Nova York, E a né? foto que eu vi nem dava pra ver, ó. Eu queria ver o outfit dele. Mas não dava, porque ele tava atrás, assim, só dava pra ver o rosto dele. Pô, o Russ tá vestido igual uma velha, tá? Tava, assim. Tá vestido igual uma E idosa. o terno grande do Yuki Tsunoda, te pegou? Não vi, Você não viu? não vi. Terno Aqueles grande ternos comicamente grandes, tá ligado? Sim. Olha lá, a doutora Ana falando aqui, imaginando no cenário do Russell, o Twitter pegaria fogo se soubesse das polêmicas antigas do Raikkonen. O Raikkonen era doideira. Né? Imagina o que aquele influenciador que chamou o Russell de cobra não Não falaria falaria. do Kimi Raikkonen. Enfim, mas Não só comentei. dele, né? De várias É. pessoas. Cara, se o Hamilton não, desculpa. Se o Twitter fosse um pouquinho mais popular. Aliás, se a Fórmula 1 fosse um pouquinho mais popular na época, eu queria ver o que o Twitter ia falar, por exemplo, do caso do Hamilton lá, que ele fez uma brincadeira de mau gosto, pra ser honesto. O Hamilton? Com não sei se é sobrinho dele, eu acho que era. Falou que queria brincar de boneca, brincar de princesa, um negócio assim. E aí ele respondeu, tipo, aí ele gravou um story, tipo, usando falou, princesa é coisa de menina, etc. Obviamente é o Hamilton das antigas. Imagino que hoje ele não faria isso, ele nem concorda com o que ele mesmo fez. Mas eu queria ver como esse tipo de coisa ia repercutir no Twitter de hoje. Então, Ou o Vettel fazendo um capacete de mulher pelada, tá ligado? sim. Que também teve, enfim, a Fórmula 1 era um esporte diferente também na época. Então, mas é isso. Quinta é meio que sinal dos tempos, né? Quinta. Quinta. Tô viajando. É que eu tô pensando na live de quinta aqui. É... É o sinal dos tempos isso Sim. tudo. Tipo assim, antigamente esse tipo de comportamento não era tão recriminado quanto é hoje. É, de fato, é. Então, tipo, pô, um piloto falar uma atrocidade dessa hoje gera uma coisa muito Um grande. bafafá Por exemplo, gigante, eu é. lembro do Lando Norris falando lá na live, né? Que ele só conversava com mulher pra ganhar o prêmio depois. Que o É, prêmio sim. era sexo, né? Aham. E aí, pô, uma galera caiu em cima dele. Inclusive, hoje eu acredito que existe uma antipatia maior pelo Lando Norris, muito por conta de algumas falas, tipo essa, que ele eventualmente foi soltando e que foi aos poucos pegando mal pra ele, né? E isso acontece, isso Sim. acontece. Não significa que ninguém mais gosta dele? Não, não significa isso. Mas aos poucos o cara vai perdendo uma simpatia completa que ele tinha do público. Isso somado ao fato de que ele começa a pisar no calo de outros pilotos, começa a competir mais, começa a ganhar corridas e aí começa a rolar uma rivalidade ali e ele acaba perdendo uma fanbase ali. De fato. Mas enfim, o fato dele falar coisas misóginas, por Sim, exemplo, é. não ajuda, né? Não, de fato não. Não ajuda. Enfim, Numa dessas aí, Não, não vou falar isso. Daniel Ricardo? Eu ia falar, eu ia entrar nessa área, mas ia cair pra um outro lado, mas eu prefiro não falar. Ia cair pra um Acho que a lado gente de. já tá É, envolvido com muitas polêmicas aí é. recentemente. Você ia falar sobre alguma página Isso. relacionada também? É. Uma página que pode suportar
um total de 3 misoginias, mas 4 4 não dá. Não, e 4 teve. não dá. É que teve um caso. Ah, agora eu vou ter que falar, foda-se. Teve um caso específico dessa página aí, que o Danny Ricardo, né, cometeu o ato aí da misoginia. E aí o discurso foi: não vamos cobrir o final de semana do Danny Ricardo. Aí ele classificou em quarto. Aí a página Vamos cobrir o misteriosamente decidiu cobrir um pouquinho mais. É, Mas tudo bem. enfim. É. Aí foi no GP do México? Foi no GP do México de 20, acho que 22, né? 22, 23, sei 23, lá, 23. Não, É. 24. Não, 23, Não, 23. 23, é. É, enfim, mas tá aí, né? Tá aí. Aí o pessoal é muito bom de arrotar a virtude, né? Mas de seguir as virtudes que arrota é difícil. Ou. Ah, porra, é que aí eu acho que vou jogar muita merda no ventilador também. Mas teve o tal do dia. Ah, sério, não sei se eu falo. Foda-se. O boicote ao GP da Arábia. E um portal também falou que não ia cobrir o certo piloto. Aí o piloto quase morreu. E aí tiveram que cobrir aí a saúde do piloto. Enfim, né? Então. Assim, eu acho que o pessoal tem que entender onde tá pisando, né? De fato. Enfim.